comungarmos em paz e amor. Não é sozinho que venho adotar, mas abraçado com muitos irmãos, juntos quebramos em teu cuidar, buscando os nossos a Deus teu perdão. Uma boa noite para todos vocês. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas em nossa celebração de culto desta noite. Queremos saudar aqueles que nos visitam também. Estou vendo pessoas que nos visitam nesta noite. Estou vendo gente de São Bento que nos visita aqui hoje à noite. Tem gente de Papanduva também que nos visita ou não? Tem também. Isso. E também pessoal aí de outras cidades. Tem até gente de Mafra e Rio Negro aqui hoje também. Que bom que vocês estão aqui. Aqui nos reunimos para celebrar culto de louvor, de adoração a Deus, para acolher a palavra de Deus. E sempre no primeiro sábado de cada mês, celebramos também a Santa Ceia, no primeiro sábado de cada mês, né, que vem a ser hoje. Como nesse final de semana, a Igreja Cristã no mundo inteiro celebra o Domingo da Trindade. Domingo da Trindade. Domingo passado foi Pentecostes e esse domingo é celebrado o Domingo da Trindade. Então, o tema deste culto, também as leituras bíblicas, também a saudação bíblica nos aponta sobre a fé em Deus, Pai Criador, Jesus Salvador e o Espírito Santo Consolador e o Santificador de nossa vida. Quero saudá-los com a palavra bíblica de Gênesis no capítulo 1, que fala do Deus Criador. Lá diz Gênesis capítulo 1, no princípio criou Deus os céus e a terra. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus pairava sobre as águas. O Espírito de Deus, o Espírito Santo, pairava sobre as águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Chamou Deus a luz de dia, e as trevas chamou de noite. Assim houve tarde e manhã, o primeiro dia da criação. Então quero saudá-los com esta palavra bíblica e lembrar e anunciar que aqui nos reunimos em nome de Deus Pai, Criador dos céus e da terra, em nome de Jesus Cristo, o Filho de Deus, nosso Salvador e Senhor, em nome do Espírito Santo de Deus, o Consolador e Santificador de nossa vida cristã. Amém. O nosso socorro vem de Deus o Senhor, que fez os céus e a terra. Amém. Convido para cantarmos o primeiro hino do nosso culto, primeiro hino de celebração do nosso culto. Teremos a coordenação dos cânticos, então, com os irmãos Tim, nesse culto de hoje à noite, a Frida e o Manfred. E convido para cantarmos o hino 462, Vem Espírito, 462, também dentro do conteúdo do Espírito da Trindade, 462. Vem Espírito Divino, grande ensinador, vem revelar as nossas almas, Cristo Salvador. Santo Espírito,
convido as crianças para virem até a frente, que estarão participando do nosso culto infantil. Crianças vão chegando à frente, para o momento da oração e do envio de vocês para participar do culto infantil. Isso. Vão chegando. Tem mais gente chegando ali. Nos alegramos com a presença das crianças que estão vindo participar no culto infantil a cada sábado à noite. Também o empenho do pai, da mãe, quem sabe dos avós, que se empenham em trazer as crianças para o culto infantil. E também com a dedicação das nossas professoras do culto infantil, pelo qual somos muito gratos. Oremos. Obrigado, Jesus, por cada criança que está na tua casa também nesta noite. Continua abençoando a vida, a saúde, o aprendizado na fé também de cada uma delas. Abençoa as nossas professoras no ensino cristão também nesta noite, também no convívio, na integração, na amizade, também junto às crianças. Assim oramos, Senhor, continue abraçando e abençoando, conduzindo a vida de cada uma de nossas crianças. É o que pedimos em Teu nome e Te agradecemos. Amém. Um bom encontro, crianças. Acompanhem as professoras. Quem traz os avisos hoje, vá chegando até a frente. Quem traz os avisos hoje? Naira, presidente da comunidade, compartilha os avisos. Em nome do presbitério, boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos no culto desta noite. Muito obrigado, pastor, por trazer a palavra nesta noite. Também minha Frida e irmão Fredo por trazer o louvor. Muito obrigada. As ofertas avulsas de hoje é local. Terça-feira, reunião do presbitério às 19 horas. Nós tínhamos de costume fazer às 19h30, né, pastor? Então, dessa vez nós vamos fazer às 19 horas. Então, os presbíteros estão convidados para estar no salão da igreja esse horário. Na quarta-feira, ao às 14h30. Quarta-feira ainda, ensaio do coral às 19h30. Sábado, ensino confirmatório às 9h30. E o próximo culto, sábado que vem, dia 10, às 19 horas. Todos estão convidados. Seriam esses os avisos. Muito obrigada. Obrigado, Naira. Então, o ensaio do nosso coral é nas quartas-feiras à noite. E o convite está aberto para, se alguém mais quiser participar do coral, pode vir, se dispor a participar, a aprender mais na área do canto e a cooperar no Ministério do Louvor e Canto do nosso coral. Então, o convite está aberto para novos integrantes do coral que queiram servir a Deus também através do cântico do louvor a Deus. Fica o convite, então, expresso. Convido para cantarmos um hino de louvor a Deus. É um hino bem curtinho, baseado num salmo, que nos convida a bendizer a Deus. Bendirei ao Senhor, né, em todo o tempo. Vamos cantar 2 vezes este hino de louvor a Deus, que é um pedacinho de um salmo, hino 101. Bendirei ao Senhor em todo tempo. Engrandecei o Senhor.
Antes das leituras bíblicas deste culto, convido para cantarmos o hino 30, que nos lembra da importância da obra de Jesus e da palavra de Jesus também. Hino de número 30, antes das leituras deste culto. Ó querido e bom Jesus, para ouvir-te aqui estamos. Guia-nos por tua luz, que somente a ti sigamos. Ilumina nossas mentes, dá-nos corações ardentes. A vir à frente, as pessoas que estarão conduzindo as leituras bíblicas podem chegando até a frente. Quem puder ficar de pé, convido para estarmos de pé durante as leituras da palavra do Senhor. Chegando à frente. A primeira leitura será do Antigo Testamento, Salmo 46. Salmo 46, versículo 1 até o 11. Posso ler? Deus é o nosso refúgio e a nossa força, socorro que não falta em tempos de aflição. Por isso não teremos medo, ainda que a terra seja abalada e as montanhas caiam nas profundezas do oceano. Não teremos medo, ainda que os mares se agitem e rujam e os montes tremam violentamente. Há um rio que alegra a cidade de Deus, a casa sagrada do Altíssimo. Deus vive nessa cidade e ela nunca será destruída. De manhã bem cedo Deus a ajudará. As nações ficam apavoradas e os reinos são abalados. Deus troveja e a terra se desfaz. O Senhor Todo-Poderoso está do nosso lado. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Venham, vejam o que o Senhor tem feito. Vejam que as coisas espantosas Ele tem feito na terra. Ele acaba com as guerras no mundo inteiro. Quebra os arcos, despedaça as lanças e destrói os escudos no fogo. E Ele diz: parem de lutar e fiquem sabendo que eu sou Deus. Eu sou o Rei das nações, o Rei do mundo inteiro. O Senhor Todo-Poderoso está do nosso lado. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém. Amém. Até aqui então o Salmo. E do Evangelho, o texto para esse culto do Evangelho é Mateus capítulo 28, Mateus 28,
versículo 16 até o 20. Eu passo a ler. Jesus aparece dos discípulos na Galiléia. Seguiram os 11 discípulos para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes designara. E quando ouviram, o adoraram, mas alguns duvidaram. A grande comissão. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Amém. Amém. Até aqui então as leituras. Obrigado, Ângela. Obrigado, Jussara. Bem-aventurado todo aquele e toda aquela que ouve a palavra de Deus, aguarda e a medita no seu coração e busca viver em obediência à palavra, à vontade, aos propósitos de Deus. Amém. A comunidade pode assentar-se. Nos preparando para a mensagem deste culto, para a pregação do Evangelho, que será baseado também em Mateus 28, a prédica de hoje, o texto do Evangelho. Convido para cantarmos um hino que nos lembra da fé, também no Deus da Trindade, e no 192, Creio, Senhor, e no 192. Creio, Senhor, que és Deus, Deus nosso Criador. Creio, Senhor, que és Pai Redentor, cuidas com grande amor. Creio, Senhor, que és Pai Redentor, cuidas com grande amor. Creio, Senhor, que és Deus, Deus nosso Redentor. Creio, Senhor, que és bom, pois quiseste ser nosso Salvador. Creio, Senhor, que és bom, pois quiseste ser nosso Salvador. Creio, Senhor, que és Deus, Deus santificador. Creio, Senhor, que és santo e que nos inspiras com teu amor. Creio, Senhor, que és santo e que nos inspiras com teu amor. Esse belo hino resume bem o conteúdo da fé dos cristãos no Deus que se revela através da Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E o texto bíblico previsto para este final de semana, nas várias igrejas espalhadas pelo Brasil, da Igreja Evangélica de Confissão Luterana, é justamente Mateus capítulo 28, que foi lido há pouco, com leitura do Evangelho, Mateus capítulo 28, versículo 16 até o 20. E eu queria repartir a mensagem desse texto bíblico, Mateus 28, 16 e seguintes, apontando para a manifestação que se dá aqui do Cristo ressurreto. Jesus Cristo já tinha completado o seu ministério aqui na terra, Jesus Cristo já tinha morrido pelos nossos pecados na cruz, Jesus Cristo já havia ressuscitado,
E agora ele, o Cristo ressurreto, aparece aos discípulos, aos chamados apóstolos, e vai enviá-los para uma importante missão. O que nos diz o texto? Seguiram os 11 discípulos para a Galileia, para o monte que Jesus lhes designara. Ou seja, depois de várias aparições em vários locais diferentes, Jesus orientou a eles que apareceria para eles, ele, o Jesus ressurreto, lá na Galileia, em tal monte, em tal lugar. E lá estavam eles, então, aguardando a chegada, a aparição de Jesus, e eis que Jesus aparece diante deles, o Cristo ressurreto, e diz o texto bíblico, e quando ouviram, o adoraram. Quando viram a manifestação da presença do Cristo que venceu a morte, do Jesus ressurreto, quando o viram, o adoraram. Mas alguns duvidaram. Olha, gente, depois de tantas aparições do Jesus ressurreto, em tantos locais diferentes, algumas vezes para os discípulos reunidos, outra vez para os discípulos todos junto com o Tomé, e mesmo assim, depois de ter feito refeição com eles, de ter orientado a eles, agora praticamente nesta última aparição, antes do envio do Espírito Santo, diz o texto bíblico, quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Será que hoje em dia é diferente a reação das pessoas do que foi a reação dos discípulos daquela primeira geração de cristãos? Há aqueles que adoram a Jesus Cristo como Filho de Deus, como Salvador, como Senhor, como a presença de Deus entre nós, o adoram, o reconhecem, creem nele, confiam nele. E há aqueles que continuam nesta segunda categoria, mas alguns dos próprios discípulos, dos 11 apóstolos, alguns duvidaram. É assim em cada geração, é assim entre nós também. Porque nós não temos uma fé permanente, uma fé firme, uma fé constante, uma fé inabalável. Nós temos uma fé humana, frágil, pequena. E como diz Jesus, que aquele que tiver uma fé pequena, tal qual um grãozinho de mostarda, já tem uma grande fé, já tem uma fé suficiente. Pois bem, nós queremos ouvir esta mensagem do Cristo ressurreto, dizendo agora para os discípulos, para os que o adoraram e para os que duvidaram, ele vai afirmar o seguinte, lá versículo 18: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Foi dada por quem? Por quem? Por Deus. Deus o Pai. Deus o Criador. Deus o Senhor concedeu a Jesus toda a autoridade nos céus e na terra. E nós temos o privilégio de orarmos sempre em nome de Jesus Cristo, em nome daquele que tem toda a autoridade nos céus e na terra. Já compartilhei com vocês há um tempo atrás, talvez um ano atrás, que cada vez que a gente fazia oração lá em casa, quando as netas ficam lá em casa, às vezes uma vez por semana, às vezes 2 vezes por semana, aí na hora do almoço, depois que eu busco elas lá no SEMA, na saída lá do SEMA, às 11h30 da manhã, e trago para cá para almoçar lá em casa, aí na hora da oração com elas junto ali, às vezes a gente termina a oração dizendo em nome de Jesus, e às vezes a gente não termina a oração dizendo em nome de Jesus, mas a oração é para Jesus, é para Deus Pai, Filho e Espírito Santo. E a pequenininha ficava invocada quando a gente não dizia essa frase, em nome de Jesus. E quando a gente terminava a oração e não dizia essa frase, ela corrigia, dizendo: vô ou vó esqueceu uma coisa na oração. O que foi que a gente esqueceu, Vitória?
Victória, esqueceu de dizer em nome de Jesus. Ela está certa ou não está? Pois é. Nós oramos em nome de quem? Deus Pai, Filho, Espírito Santo. Oramos em nome da filosofia positivista. Pensa positivo que vai dar certo. Não, muitas vezes não dá certo, mesmo pensando positivo. Porque o poder não está em nós. A autoridade não está em nós. Nós somos frágeis, nós somos incoerentes, nós somos pecadores, a cada dia precisamos do perdão de nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós não oramos em nosso nome, nós oramos em nome de Deus, em nome do Senhor Jesus. E aqui Jesus está garantindo aos seus discípulos e também às suas discípulas que toda a autoridade nos céus e na terra, a autoridade espiritual maior do que todas elas é a autoridade do nome de Jesus. Às vezes ouço uma pessoa dizer, pois é, estou com medo, estou insegura, estou com medo, porque tal pessoa eu acho que fez um trabalho contra mim, tal curandeiro, tal benzedeira, tal não sei o que, macumbeiro fez um trabalho contra mim, isso e aquilo. Eu digo, em quem você confia? Na reza da benzedeira, ou do curandeiro, ou no nome do Senhor Jesus, que tem toda a autoridade nos céus e na terra? Então nós vamos orar e vamos pedir que o Senhor Jesus te proteja, que o Espírito Santo te console, te fortaleça. E lembre, não esqueça, que o poder maior é o poder de Deus, e não dos curandeiros que aparecem por aí, dos falsos profetas que aparecem por aí. Por isso, tão importante é que nós ouçamos do mesmo Jesus ressurreto, de novo dizendo para você e para mim, toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. E a nossa fé está fundada nesta autoridade. Dele, Jesus Cristo, o Filho de Deus, nosso Salvador e Senhor. Por isso que nós precisamos ouvir de novo esta palavra de confiança em Deus, de entrega total aos cuidados de Deus, de saber que o poder de Deus é maior do que todos os poderes do céu e da terra, ou mesmo do inferno. O poder e o amor de Deus está acima de todos os poderes do mundo. Pois bem, agora vem uma ordem missionária. Diz Jesus para os seus discípulos e diz para nós hoje, em nossa geração: Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações. Mateus 28, 19. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Ide, portanto, fazei discípulos. Quem está dando esta ordem é Jesus, o Filho de Deus, o Salvador. Quem é Ele? É o Emanuel, Deus conosco, Deus presente, Deus perto de nós. Ele é o mesmo Deus que diz e nos ensina no Salmo 46, conforme diz o salmista no Salmo 46, que também foi lido há pouco, não por acaso, o Salmo 46, mas para nos lembrar e reafirmar o poder e o cuidado que Deus tem para conosco. Lá diz no Salmo 46, Deus é o nosso refúgio, Deus é a nossa fortaleza, socorro bem presente em meio às tribulações. Alguém de nós aqui não tem tribulação? Me passa a receita depois do culto. Como é que você consegue viver sem ter nenhuma tribulação? Deus é o nosso refúgio, Deus é a nossa fortaleza, socorro bem presente em meio às tribulações, portanto, não temeremos. Deus nos ajudará desde antemanhã, Deus está em nosso meio.
O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. É necessário aquietar-se, é necessário entregar, é necessário confiar, é necessário lançar aos cuidados de Deus todas as nossas ansiedades, sabendo que Ele está cuidando de nós. O nosso problema maior é que muitas vezes nós não conseguimos nos aquietar e reconhecer que Ele é Deus e que nós não somos Deus. A tentação número um do ser humano, desde a época da Eva e do Adão, é a tentação da serpente. Vós comereis do fruto, tal, assim, e sereis como deuses. Quando o ser humano se acha Deus, ele não precisa de Deus. Quando o ser humano se acha Deus, ele não consegue se aquietar na presença de Deus, com humildade e fé, quer resolver tudo com a sua cabeça, com as suas noites mal dormidas, com a sua ansiedade, com a sua inquietação, com a sua agitação. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, porque toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Eu lembro quando foi para inaugurar o centro comunitário lá de Rio Negro, Jussara, Sérgio, as pessoas aqui que estiveram naquela época lá, não sei se vocês estavam naquela época da inauguração do salão comunitário reformado, acho que foi lá 2007, 2008, ali por 2007 no segundo semestre. Eu cheguei em maio e o centro comunitário foi inaugurado quase no final do ano. Aí o presidente da comunidade chegou para mim e disse: pastor, acho que foi o Antônio que disse, qual é o versículo para a gente pôr aqui na porta, na entrada do salão? Sugere um versículo bom, para nós pôr aqui na entrada do salão. Eu disse: olha, se você está me dando a liberdade de sugerir um versículo, eu vou sugerir Hebreus capítulo 12, Hebreus capítulo 12, versículo 2, Hebreus capítulo 12, para ficar numa placa na entrada do salão, Hebreus capítulo 12, versículo 2. O que será que diz lá em Hebreus capítulo 12, versículo 2? Lá diz: olhemos firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz. Olhemos firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Para onde você está olhando? Os problemas estão aí, dificuldades estão aqui, medos estão aqui, inseguranças quanto ao futuro estão aí diante de nós todos os dias. O convite de Jesus não é para que fiquemos olhando as tempestades, os raios, os vendavais. O nosso olhar é, como cristãos, olhar firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, mantenedor da nossa fé, sustentador da nossa fé, alimentador da nossa fé. Aquietai-vos e sabei quem é Deus. E agora a ordem missionária: ide por todo o mundo, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo, e ensinando-os a fazer tudo aquilo que vos tenho ordenado. Esta é a principal ordem missionária do Novo Testamento, do próprio Jesus. Ide e fazei discípulos de todas as nações. Enquanto vocês vão indo, vão caminhando, vão vivendo, vão convivendo, enquanto isso, vão fazendo discípulos.
E os primeiros discípulos que nós fazemos são aqueles que estão dentro da nossa casa. Aquela vovó, que quando está o seu netinho, a sua netinha dentro da sua casa, ensina a criança a orar, agradecendo pela refeição, pelo pão de cada dia, pelas bênçãos de Deus. Está fazendo discípulos dentro da sua própria casa, com a sua própria família. Aquela mãe ou aquele pai que vai colocar a criança para dormir, e lá ao lado da cama, segura a mão da criança, faz uma oração pedindo a proteção de Deus enquanto a criança dorme. Que os anjinhos de Deus estejam contigo enquanto você dorme. Usa a linguagem da criança. Ela está fazendo discípulos. Os professores aqui do culto infantil estão lá atrás, nas salas do culto infantil, ensinando as crianças a mensagem da fé em Cristo, do amor de Jesus Cristo, do amor de Deus. Estão fazendo discípulos. Nas aulas de ensino confirmatório, estamos fazendo discípulos. Nos retiros, nos encontros, lá no acampamento Moriá, ou outros retiros promovidos nas comunidades, estamos fazendo discípulos. No estudo bíblico, onde é lido um texto bíblico explicado, atualizado, numa reunião de ministério de casais, onde a palavra de Deus orienta a caminhada de fé e de amor dos casais. Estamos fazendo discípulos no dia a dia da nossa vida, no testemunho da nossa fé, do nosso amor, do nosso cuidado com as pessoas, o construir amizades leais para com as pessoas. Como cristãos, estamos fazendo discípulos. As pessoas que cantam louvor a Deus, que levam a mensagem do amor de Cristo através de um coral, de um grupo de canto, ou mesmo dentro dos cânticos, dentro de um culto, uma celebração, estão fazendo discípulos. As senhoras da oase que vão na primeira quarta-feira, atravessam a rua aqui, para ir no lar dos idosos, levar a mensagem do amor de Deus, através dos cânticos. Vamos junto com elas sempre levar uma meditação. Há quase uma década fazemos isto, na primeira quarta-feira de cada mês, há 10 anos. Vamos lá levar um café especial, um café diferente, um café mais gostoso do que o da rotina, com o apoio das duas oásis, o oásis daqui e o oásis de Rio Negro também, estamos nós fazendo discípulos. Ide, fazei discípulos. Ide. Esse ide é o sair das quatro paredes do templo, sair das quatro paredes das reuniões comunitárias e ir de encontro a um lar de velhinhos, a uma pessoa que está doente, uma pessoa idosa, uma reunião, uma celebração lá na PAI. Ide, fazei discípulos. Fazemos isto também e temos feito isto. E quantas vezes nosso grupo de oásis foi lá na Giro, levar uma mensagem do Evangelho lá para as pessoas que estão em tratamento de câncer, mulheres principalmente, lá na reunião da Giro, levar uma mensagem de fé, de esperança, de amor. Ide, levar os cânticos, levar uma oração, levar uma bênção. Ide, fazei discípulos. É assim que nós estamos indo, fazendo discípulos dentro da nossa casa, dentro dos grupos da igreja e para fora, indo, testemunhando a nossa fé, testemunhando o amor de Deus, testemunhando a esperança que vem de Cristo. Indo fazer discípulos de todas as nações, de todas as idades, de todos os povos, de todos os jeitos. É assim que nós continuamos indo e fazendo discípulos, obedecendo ao mandamento missionário do próprio Jesus. E neste indo e fazer discípulos, tem uma promessa de Jesus: e eis que eu estarei com vocês todos os dias, até o final dos tempos. Nós não vamos sozinhos, nós vamos com Jesus, com o Espírito Santo de Deus, porque Ele não nos deixa sozinhos nesta missão. Todo e qualquer servir a Deus, desde as pessoas que fazem a limpeza no templo, as pessoas que preparam as refeições lá nas promoções da comunidade, as pessoas que passam o VAP lá no salão da comunidade, se preparando para o aniversário da igreja, as pessoas que lavam a louça,
lavam as mesas, limpam as mesas, preparam aquela louça para um almoço para 300 pessoas. Ide, fazei discípulos. E temos promessa de bênção de Deus, quando a própria palavra do Senhor diz que nada do trabalho que exercermos a serviço de Deus, nenhum trabalho a serviço de Deus é em vão, porque tem promessa de bênção. Fazendo discípulos lá no teu ambiente de trabalho, com teu testemunho de integridade, de lealdade para com as pessoas, de honestidade, de ética, em meio a um Brasil de tanta corrupção, indo fazer discípulos. Mas também tem uma ordem também de consagração a Deus. Ide, portanto, fazer discípulos, batizando-os em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Ide fazer discípulos, ide ensinar a palavra de Deus, ide batizar em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. A palavra batismo muitas vezes é compreendida de uma maneira muito estreita, muito limitada. Batismo no grego significa morrer. Morrer para o pecado e ressuscitar para viver uma vida nova com Cristo. Batismo significa no grego ser afogado, água, afogado, afogado para a velha natureza humana pecadora, desafogado para viver uma vida nova com Cristo. Este é o significado da palavra batismo em Romanos capítulo 6. Morrer para o pecado, viver para Cristo, ser afogado para o pecado, ser lavado do pecado e ser retirado da água para a vida nova com Cristo. A simbologia da água, da purificação, não é por acaso, não é a quantidade de água que determina o batismo, é a quantidade da fé com a qual nós acolhemos essa graça de Deus que está à nossa disposição já desde crianças. Viver o batismo é muito mais importante do que discutir a idade do batismo, a quantidade de água do batismo, o rito do batismo. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. Independente se foi batizado com 6 meses de idade ou foi batizado com 60 anos de idade. E assim a igreja há 2000 anos cumpre esta promessa e esta missão que Cristo dá: ide, ensinai todas as coisas que Cristo ensinou, ide, batizai, ide, testemunhai. E eis que eu estarei convosco, eu estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Outra forma que a igreja aqui da Vila Nova tem apoiado de levar o Evangelho a muitas pessoas é através das filmagens dos cultos. Através das filmagens dos cultos, as pessoas que recebem a mensagem que é pregada aqui e que também compartilham e ouvem os hinos que são cantados aqui, as orações que são feitas aqui, os pedidos que são feitos aqui. Então mais pessoas têm acesso ao ensino que é compartilhado aqui. Então esse trabalho de filmagem que é feito aqui a cada sábado à noite, tem sido feito aqui a cada sábado à noite esse trabalho de filmagem, não é só para nós que estamos aqui no culto, é também para aqueles que não estão no culto, é para aquela vovó de 90 anos que nem consegue sair da cama, é para aquela pessoa que está num quarto de hospital nesse final de semana, é para aquela pessoa que não tem ninguém que traga ela para um culto, aquela pessoa que não tem carro para vir num culto, iria depender do horário do ônibus, que é precário, os horários de ônibus, principalmente nos finais de semana, aqui em nossas cidades. Aquela pessoa que está viajando naquele final de semana, mas depois que volta da viagem quer assistir o culto. Tem muitas situações onde as pessoas têm acesso à mensagem do culto, assistindo ao culto ao longo da semana. E as pessoas pedem, e as pessoas gostam, e as pessoas apreciam. Nós somos uma comunidade pequena,
Comunidade de 170 famílias aqui na Vila Nova, membros da família, 170 famílias aqui na Vila Nova. E essa comunidade começou a compartilhar os vídeos de culto. Há menos de 2 anos atrás, não tinha nenhum inscrito nesse canal, culto da Igreja Luterana de Mafra. E hoje nós estamos com 195 inscritos nesse canal do culto da Igreja Luterana de Mafra. Estamos com quase 200 inscritos. Vídeos postados lá, 133 vídeos de cultos, mensagens, programações com corais, aniversário da igreja, culto de confirmação, como tivemos agora o aniversário da igreja há poucos dias atrás. Em média, uma vez por mês, temos mais de 200 visualizações, no mínimo 125 a cada semana. Isso nos últimos 6 meses, esta é a média. Temos cultos com 250, 300 visualizações. O culto de confirmação aqui em novembro teve 440 visualizações. Comunidade da Vila Nova. Ou seja, tem pessoas que moram aqui, que moram em outras cidades, moram em 3 estados do Brasil, que têm assistido os nossos cultos, porque apreciam o nosso sistema de culto. Então, o ID e fazer discípulos vai além das nossas limitações aqui, do tempo e do espaço, do sábado, das 19 às 20 horas, 20h10, 20h15. Então, quero dar os parabéns à diretoria desta igreja, ao presbitério, que tem investido nas filmagens de culto, porque tem muitas vezes chegado a cada semana, sido acolhidos por mais de 150 visualizações a cada semana, uma vez por mês, no mínimo mais de 200, e algumas vezes mais de 300 pessoas que têm priorizado também a acompanhar as nossas celebrações. E por último, gente, nós estamos indo e fazendo discípulos com o nosso testemunho de amor, de generosidade, de paciência com as pessoas no dia a dia da nossa vida. Será que Deus coloca em nosso caminho só pessoas fáceis de conviver? Ou você por acaso tem uma pessoa difícil de conviver na tua semana, no teu trabalho, no teu relacionamento de amizade, na tua parentagem, na tua vizinhança, entre os teus colegas de serviço? O ser humano é ser humano, lá onde ele está, em qualquer lugar, em qualquer igreja, em qualquer denominação. Pois bem, reparto com vocês o testemunho de uma mulher, e a situação foi a seguinte: eles relatam um filho exaltando o testemunho de amor e paciência e generosidade da sua mãe com uma família de vizinhos que era insuportável. Não sei se já teve esse tipo de vizinho, mas alguns já tiveram. Pois bem, a pessoa relata do testemunho da sua mãe. Nossos vizinhos da pequena casa ao lado eram insuportáveis, principalmente os meninos. Além de mexeriqueiros, também eram barulhentos, briguentos e viviam provocando a vizinhança. Os filhos tinham o hábito de apropriar-se dos bens alheios, uma forma gentil de dizer que não passavam de um bando de delinquentes. Coletivamente, eram um espinho na carne de toda a vizinhança. Perto do nosso terreno, lá nos fundos, fazia sombra na janela da cozinha deles. Uma árvore que nós tínhamos no pátio permitia a sombra para a janela da cozinha deles. Lá estava aquele pessegueiro tão maltratado como nunca se viu. Quando chegava a primavera, a velha árvore, o pessegueiro, retorcida, conseguia com grande esforço reunir todas as suas forças para produzir algumas folhas e algumas flores. Em alguns anos, chegava a produzir pêssegos bem pequenos, que não passavam da etapa de ficarem verdes e duros. Pêssegos verdes e duros, que mais parecia uma pedra. E era uma festa para os meninos da vizinha juntar aqueles pêssegos duros e verdes para ficar tirando em todo mundo.
em nossos filhos e em toda a vizinhança. Os pêssegos só serviam para uma coisa: ser atirados nos outros. E você pode adivinhar quem os atirava, e como e onde azucrinavam a vizinhança inteira. Foi assim durante vários anos. A árvore era tão improdutiva que certa vez a mamãe disse: vou cortar esta árvore, porque não produz nada de útil e só serve como instrumento de armamento para os vizinhos. Não demorou muito para que a vizinha ficasse sabendo que a mamãe pretendia mandar cortar a árvore. E ela intercedeu então que a árvore não fosse cortada. Pediu: pelo amor de Deus, não corte esta árvore, porque esta árvore é a única sombra que chega para a nossa cozinha. A cozinha era de teto plano, a gente diria aqui no Brasil, né, quase uma brasilite, né? Era uma cena tentadora, só imaginar nós cortando aquela árvore e os vizinhos dali para frente fritando dentro da sua casinha. Mas a tentação não foi adiante. Havia até certa justiça poética, quem sabe, uma profecia de vingança contra aqueles vizinhos que azucrinavam a vida de todo mundo. Mas mamãe era uma pessoa generosa, uma pessoa cristã, uma pessoa amorosa. Mamãe disse: não, nós não vamos fazer esta maldade para os vizinhos, por pior que eles sejam. Vamos manter a árvore, para não tirar deles a única sombra que eles têm. E foi assim a decisão de mamãe, e assim foi feito. Quando entrou a primavera do ano seguinte, uma coisa espantosa aconteceu. Os velhos galhos secos desapareceram e começaram a florescer como nunca. As flores transformaram-se em nossos velhos e conhecidos pêssegos, que apenas eram pequeninos, verdes e duros, foram crescendo, foram amadurecendo, se tornaram pêssegos grandes, maduros, deliciosos, como nunca aconteceu. Saboreamos os pêssegos até não querer mais. Mamãe distribuiu também entre os vizinhos, inclusive junto àqueles vizinhos desagradáveis. Mamãe preparou vidros de conserva em quantidade suficiente para termos a sobremesa de pêssego durante quase um ano. Depois de alguns meses, os vizinhos mudaram-se dali, graças a Deus. Não estou sugerindo que haja qualquer relação entre o que aconteceu com os pêssegos e a saída dos vizinhos, mas eles foram embora, se mudaram dali. E no ano seguinte, aquele velho pessegueiro morreu. A árvore nunca havia produzido bons frutos durante tantos anos e nunca mais voltaria a produzi-los porque morreu. Foi só naquele ano. Sei que talvez alguns de vocês estejam pensando: puxa, que coisa estranha, a árvore teria produzido frutos mesmo que mamãe não tivesse sido tão bondosa? Ou foi uma bênção em resposta à bondade de mamãe? Não sei porque aquilo aconteceu. Não estou adivinhando nada, mas de uma coisa eu sei: se ela tivesse retribuído o mal com o mal, nada disso teria acontecido, porque a árvore não existiria para produzir no seu último ano. E o menino teria perdido a oportunidade de ter um belo testemunho de amor, misericórdia e generosidade autêntica de sua mãe cristã. Mamãe teve a oportunidade de revidar, mas ao contrário semeou o amor e recebeu como recompensa uma maravilhosa colheita de belos e deliciosos pêssegos. Houve a colheita da árvore, mas muito mais do que isso, houve a colheita do coração de mamãe, que respondeu com amor e generosidade a todo tipo de atitudes más feitas por aquela vizinhança. Quando você age pelo mérito das pessoas, você responde o mal com o mal.
quando você age pelos méritos de Jesus Cristo crucificado, que morreu por nós na cruz, não pelo nosso merecimento, mas por causa do seu grande amor, então você trata o mal com o bem. Responde ao mal com o bem. Essa é a grande diferença de quem tem o amor de Cristo em seu coração e vai dia a dia fazendo discípulos e testemunhando a fé em Jesus Cristo e o amor de Deus em suas palavras e atitudes a cada dia. Que Deus nos abençoe, para que, alimentados pelo amor de Jesus Cristo, nosso Senhor, nós possamos também permitir que flua o amor e a misericórdia de Jesus, através de nossas palavras e também através de nossas atitudes. Que assim seja. Amém. Oremos. Obrigado, Deus e Pai, pelo privilégio que temos, Senhor, de saber que Teu Espírito Santo, habitando em nossa mente, em nossos corações e nossa vida, Tu concede junto toda a autoridade espiritual que nós precisamos, Senhor. Assim que nós possamos, Senhor, nos aquietar na Tua presença, entregar a cada dia aos Teus cuidados as nossas angústias, nossas frustrações, nossos medos, nossas inseguranças, experimentar a Tua paz, lembrando, ó Senhor, que Tu estás conosco a cada dia, como Tu mesmo prometeu, e que somos consolados pela presença do Teu Espírito Santo em nossa vida a cada dia. Que possamos continuar com os olhos firmes, Senhor, em Ti, no Jesus crucificado, no Jesus ressurreto, na Tua promessa de estar conosco todos os dias, e assim vencermos as lutas que temos enfrentado com o Teu poder e com o Teu amor. Assim oramos, Senhor, para que nos capacite a dar o melhor testemunho de fé e de amor, principalmente junto àquelas pessoas que nos são mais difíceis no convívio do dia a dia da nossa missão cristã. Assim oramos, assim pedimos, Jesus, que agora também através da Santa Ceia nós nos coloquemos com humildade diante da Tua presença, reconhecendo os nossos pecados, em pensamentos, palavras, atitudes, omissões, mas acolhendo o Teu perdão, a Tua salvação em nosso favor. Assim oramos em o Teu nome, Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, nosso Salvador. Amém. Nos preparando para a Santa Ceia, vamos cantar o próximo hino e vamos para o último momento do nosso culto, que é a celebração da Santa Ceia. Hino 280, nos preparando para a Santa Ceia, hino 280. Em gratidão nós chegamos a Ti, a Tua mesa cantando louvor. Tu nos convidas por Cristo Jesus a comungar-nos em paz e amor. Não é sozinho que venho a voltar, mas abraçado com muitos irmãos, juntos chegamos em Teu cuidar, buscando ansiosos ao Deus Teu perdão. Nós confessamos a culpa, Senhor. Vamos cantar as demais estrofes depois, tá, pessoal? Vamos segurar um pouco aí. As demais estrofes a gente canta depois. Vamos primeiro fazer agora a instituição da Santa Ceia. Cantamos mais essa próxima estrofe e as demais durante a Santa Ceia. Lembramos agora que o nosso Senhor Jesus Cristo, na noite que foi traído, e traído por um dos seus discípulos, Jesus Cristo tomou o pão e, tendo partido, entregou aos seus discípulos, dizendo: tomai e comei vós todos, isto é o meu corpo que é dado por vós, para o perdão dos vossos pecados. Fazei isto todas as vezes que o comerdes em memória de mim. De semelhante modo, o Senhor Jesus, depois de haver partilhado do pão, entregou o cálice, dizendo:
Tomai e bebei, este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós, para a remissão dos vossos pecados. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Em memória do Senhor Jesus, celebramos a Santa Ceia. Em memória do Senhor Jesus, convidamos vocês a participarem da Santa Ceia. Celebramos em nome do Senhor Jesus e não em nome de uma denominação cristã em particular. O convite é para todos que aceitam e que acolhem o convite de Jesus de perdão e salvação. Amém. Queremos então agora cantar a próxima estrofe e depois convidar o pessoal para vir à frente para a Santa Ceia. Quem vai ajudar a equipe pode chegar na frente, estarão colaborando a equipe de Santa Ceia, podem chegando à frente. Terceira estrofe então. Nós confessamos a culpa, Senhor, que se acumula, que pesa em nós. Nós te pagamos o amor com desdém, não queremos ouvir tua voz. Vamos segurar por enquanto, vamos ter um momento de oração nos preparando para a Santa Ceia. Deus e Pai, Tu conheces a mente, o coração de cada um de nós. Tu sabes, ó Deus, onde não temos tido paciência com certas pessoas, onde não temos tido misericórdia, facilmente julgamos as pessoas, nós condenamos com nossas palavras, nossas atitudes, rejeitamos pessoas, Senhor, a partir do nosso juízo sobre elas. Queremos, Senhor, reconhecer o que diz a Tua palavra, que todos pecaram e carecem do Teu perdão. Assim queremos, ó Deus, entregar aos Teus cuidados, lançar aos Teus cuidados todos os nossos pecados. Tu já os carregaste lá na cruz, através de Teu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Carrega também hoje, Senhor. Nos concede a graça do Teu perdão, a graça da salvação. Perdoa ali onde pecamos, nossas famílias, em nosso ambiente de trabalho, em nosso convívio com pessoas de nossa vizinhança, de nossa amizade, onde pecamos também no convívio com nossos irmãos e irmãs na fé. Assim pedimos, Senhor, que o Teu perdão seja sempre muito maior do que o nosso merecimento. Obrigado, Jesus, porque Tu nos amas, nos perdoas e nos convida para a Tua ceia. Amém. Vamos chegando à frente então, as pessoas que queiram participar. Quem sabe a turma que está mais desse lado no primeiro momento, depois a turma do meio e por último a turma do lado de cá. Podem chegando à frente então. Cristo nos convida: vinde até mim, vós todos que estáis cansados, com vossas pesadas cargas, e eu vos restaurarei, e achareis descanso e paz para a vossa alma. E por nós entregou nosso terror, nossa culpa venceu. Por Tua graça, dá-nos perdão. Só pode completando aqui. Turma de cá pode completando aqui. Dá-nos por Cristo coragem e fé, para revivar-nos De Cristo que é dado por Ti. perdão. Corpo de Cristo dado por Ti. Aceitos por Cristo Jesus, Corpo de Cristo para dado que por Ti. saiamos em Corpo de Cristo dado por Ti. 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 Corpo de Cristo que é dado por Ti. Corpo de Cristo dado por Ti. Corpo de Cristo dado por Ti. Corpo de Cristo que é dado por Ti. Corpo de Cristo dado por Ti. Corpo de Cristo que é dado por Ti. Corpo de Cristo 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 dado por Ti. Corpo de Cristo. Corpo de Cristo dado por Ti.
corpo de Cristo que é dado por ti, o corpo de Cristo dado por ti. A palavra de Deus nos ensina: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Ide com a paz, a bênção e o cuidado de Deus. Amém. Voltar aos seus lugares. Cristo dado por ti, o corpo de Cristo dado por ti. Os demais podem chegando à frente, o pessoal aqui então da fileira do outro lado pode chegando à frente. Cristo dado por ti, corpo de 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 Cristo que é dado por ti, corpo de Cristo por ti, corpo de Cristo dado por ti, corpo de Cristo que é dado por ti. Corpo de Cristo dado por ti. Corpo de Cristo dado por ti. Corpo de Cristo que é dado por ti. Corpo de Cristo dado por ti. Corpo de Cristo que é dado por ti. Corpo de Cristo dado por ti. Corpo de Cristo que é dado por ti. Corpo de Cristo que é dado por ti. Corpo de Cristo dado por ti. Compartilho da palavra de Deus, da promessa de Deus para o profeta Josué, que vale também para cada um de nós também, nossa geração. Quando Deus diz para o seu servo, o profeta Josué: seja forte e corajoso, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Também você, amiga, seja forte e corajosa, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, está contigo por onde quer que andares. Amém. Vamos todos com a bênção, o cuidado e o conduzir de Deus em nossas vidas. Amém. Voltar aos seus lugares. Chegar mais perto ainda. Corpo de Cristo dado por ti. Corpo de Cristo que é dado por ti. Rendei graças ao Senhor Deus, porque Deus é bom e a misericórdia de Deus em nosso favor dura para sempre. Amém. Como último hino do nosso culto, convido para cantarmos o hino 572, acolhendo então também esse hino de consolo, de bênção de Deus para nós, hino 572. Enquanto cantamos este último hino de nossa celebração, as pessoas poderão trazer sua oferta, seu dízimo aqui diante do altar. Tem algumas cestinhas mais na
na ponta aqui dos bancos, e também tem aqui no altar, para as pessoas trazerem diante do altar a sua oferta de gratidão a Deus, de apoio à missão da igreja. Deus abençoe a vida dos ofertantes e a aplicação das ofertas. Amém. Para a oração, encerramento do nosso culto, quem puder ficar de pé, estaremos de pé, a oração de intercessão e também a oração do Pai Nosso. Oremos. Deus e Pai, te louvamos e agradecemos, ó Deus, pelo privilégio que temos de celebrar culto a Ti em adoração, em louvor, em acolher a Tua palavra, Senhor, que nos traz também a certeza do Teu amor, do Teu perdão, da Tua salvação que nos é oferecida. Obrigado, Senhor, pelo privilégio para participarmos do sacramento do altar, e também através da acolhida da Santa Ceia, podemos ter plena certeza do Teu amor, da Tua presença em nossas vidas, da Tua bênção que nos quer renovar a fé, a esperança e o amor. Também intercedemos, Senhor, pelas pessoas idosas, pelas pessoas enfermas, Senhor, estenda a Tua mão também de cuidado na vida da Dona Áfia, Senhor, que está com a saúde tão fragilizada, a idade tão avançada. Tu manifeste a Tua misericórdia na vida dela. Também, Senhor, manifesta o Teu cuidado, a Tua misericórdia, também na vida também da Dona Emília, do seu Bruno Fritz, e tantas pessoas, Senhor, com uma idade muito avançada, que estão sofrendo com a fraqueza da saúde, e também, muitas vezes, da memória também. Tem misericórdia, Senhor, estenda a Tua mão de cuidado e bênção sobre essas pessoas, e também sobre aqueles que cuidam das pessoas doentes, idosas e fragilizadas. Assim oramos, Senhor, renova a Tua bênção sobre as nossas famílias, Senhor. Renova o amor entre marido e esposa, entre pais e filhos. Também no convívio com os avós, com os netos. Renova a nossa missão de amor, de fazer das novas gerações também os Teus discípulos. Assim oramos, assim pedimos pela nossa nação, pelas nossas cidades, também pelo nosso ambiente de trabalho, de emprego, também de onde tiramos sustento de cada dia, Senhor, que ali também sejamos bênção no convívio com nossos colegas e amigos do dia a dia. Tudo mais, Jesus, nós entregamos aos Teus cuidados, também a nossa nação, Senhor, tem misericórdia de nossa nação, ilumine a mente, o coração dos governantes, para que venha a governar de acordo com o Teu propósito, com justiça e com o propósito de ser bênção junto aos governados. Tudo mais colocamos na oração dos Teus filhos e filhas, Jesus, a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje.
e perdoa-nos das nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, venha sobre ti, sobre a tua casa, sobre a tua vida, sobre a tua saúde, e permaneça contigo agora e sempre. Vamos todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Uma boa noite para todos vocês, uma semana nova, abençoada e conduzida por Deus, que começa amanhã. Amém.